Fala, vida boa! Você já tentou, foi lá na loja, comprou um móvel e tentou montar sem manual de instruções? Vai sobrar umas pecinhas ali, poxa, ou então vai faltar. Sempre dá alguma coisa errada. Na automação, se você resolve começar a programação sem antes desenvolver um fluxo, vai dar erro também. E é esse o tema de hoje que a gente vai abordar aqui com um convidado super especial que foi muito pedido aqui no podcast. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O camarada é fera. Vocês já viram, obviamente, aí na thumb, né? Na capa do vídeo. Mas o homem é bom. Vai ser bem legal. Esse é o Automação com Vinho. Aqui a gente fala de automação, engenharia, sempre num vocabulário simples. Você não precisa ser um especialista na área para poder participar junto com a gente aqui no podcast. E aí a gente vai debater tópicos sempre interessantes e de relevância no mundo da indústria e automação. Eu sou César Feijó, eu trabalho como integrador e professor há mais de 25 anos e vou aproveitar essa experiência justamente para extrair do convidado aqueles perrengues que ele já passou. E desenvolvimento de projetos eletromecânicos de alta complexidade e impacto para o setor siderúrgico e metalúrgico. Bruno, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, César, é um grande prazer. Show. Para a gente começar, né, esse bate-papo, por que entender os fluxos antes de começar a programar faz tanta diferença assim no resultado de um projeto? Então, César, o desenvolvimento do fluxo, ele é um mecanismo, é uma ferramenta que pode ser utilizada e na minha prática profissional ela se mostrou muito útil porque ela ajuda a orientar o raciocínio, ela ajuda a direcionar o ponto de saída e o ponto de entrega para você ter um resultado um pouco mais assertivo e com menos distorções no meio do caminho. E o que seria esse fluxo? Só para a gente entender o que é. O fluxo é uma forma gráfica, né? Algumas pessoas gostam de utilizar, por exemplo, uma textual, uma tabela pode ser uma sequência de atividades, mas particularmente eu gosto de utilizar o formato de fluxo gráfico, porque fica fácil de pessoas que estão desenvolvendo, eu mesmo desenvolvendo um trabalho, me ajuda a raciocinar sobre as etapas que precisam ser seguidas para chegar no resultado final, mas também me permitem conversar um pouco melhor com os meus clientes, para que eles entendam quais são as etapas que estão no meio do caminho e que eles possam contribuir com as experiências que têm, mesmo não sendo técnicos na área. Então, no momento de desenvolvimento desse fluxo, você está juntando equipes de diversas disciplinas para montar ele e aí concordamos que isso daqui é o que deve funcionar e aí então você parte para a parte de programação, seria isso? Algo parecido com isso. Normalmente a gente monta o fluxo, até por uma questão de dinâmica, de velocidade, eu monto o fluxo com o meu pensamento, né, o que eu estou imaginando que vai acontecer, e aí eu começo a interagir com as pessoas que vão colaborar com aquilo, de diversas áreas, como você falou, multidisciplinares, para que a colaboração seja mútua e o resultado seja melhor. Porém, para isso acontecer, sempre tem etapas que podem ajudar muito nesse processo de desenvolvimento, né? Eu imagino que a gente vai falar um pouquinho delas mais à frente. E deve ter sido muita dor de cabeça para você chegar nessa visão de que o fluxo... Ou como é que você chegou nessa ideia de que o fluxo podia te ajudar bastante? Então, é tentativa e erro, né? A gente vai batendo cabeça e a gente começa a fazer um projeto, implantar uma nova... Desde uma lógica, né? Ou um grande projeto eletromecânico. O que acontece? Quando você começa a desenvolver o projeto, se você não tem uma orientação, não quer dizer que o projeto não vai sair, mas ele talvez não saia na velocidade que você gostaria, então podem ter problemas no meio do caminho, ou você pode ter distorções de custo porque você não percebeu que algo precisava ser feito durante o desenvolvimento do projeto. Então, isso aconteceu muito comigo. Eu errei várias vezes, né? Errei em vários projetos. Não são erros grosseiros em que o resultado não foi alcançado, mas são melhorias de performance que poderiam ter sido obtidas se você começa a refinar o seu processo de desenvolvimento. Então, o fluxo ele veio para mim como uma ferramenta que ajuda tanto no raciocínio, no meu raciocínio para desenvolver o produto de uma forma adequada, como também para
acompanhar as etapas de desenvolvimento e perceber se a gente está atingindo ou não, seguindo o caminho para atingir o resultado final. Uhum. Vamos aproveitar aqui? Vamos. Vamos experimentar? Saúde. Saúde. Dessa linha de vinho. Muito bom. Não é suco de uva. Ele então, eu sempre comento, né? Assim, ele é fermentado, embora ele seja desalcoolizado, mas ele tem todo o processo de fermentação. Uhum. E ele vai para a barrica, é fermentado tudo. Depois que ele está pronto, é que ele tem alguns processos, né? Para desalcoolizar. Aí que ele é retirado o álcool. Então, é por isso que não é o gosto do suco de uva, né? Ah, legal. Mas, só para a gente entender, então, esse fluxograma seria mais ou menos o que o pessoal está acostumado a ver, aqueles organogramas de empresa, seria alguma coisa mais ou menos nesse processo? Para quem é de programação, aprendeu a fazer o fluxograma antes de programar? É mais ou menos aquilo? É mais ou menos aquilo, né? Então, a utilização das caixinhas, pontos de interrogação para responder dúvidas que podem ser vistos como tanto etapas de respostas mesmo que precisam ser alcançadas, como também pontos decisórios, né? Pontos decisórios em que você envolve o cliente e pergunta a ele o que fazer, ou mesmo, aí trazendo para a área de automação, intertravamentos, né? Se um set point alcançou um determinado valor, faz isso, se não, faz aquilo. Então, esses pontos de interrogação são utilizados na programação para auxiliar o programador a desenvolver, mas eles podem ser usados também na área de gestão para envolver os clientes ou envolver a multidisciplinaridade que você precisar para tomar as melhores decisões. Você consegue fazer um fluxo desse, mesmo que o processo seja extremamente complexo? Porque, assim, eu tenho uns 100 pontos de I/O aí, que, né, só para a gente dimensionar mais ou menos um projeto, 100, 200 pontos de I/O, o processo, de certa forma, está ali, né, restrito. Mas quando você começa a falar de milhares de pontos de I/O, então tem muitas interseções, né, tem muitos intertravamentos diferentes, ou muitas malhas de controle envolvidas, dependendo do tipo de processo, né? Você consegue fazer um fluxograma em qualquer em qualquer situação? É possível? Nós fizemos alguns fluxogramas já práticos, inclusive de programações de fornos, né, que funcionou bem. No começo, o que acontece? O desenvolvimento do fluxo parece uma perda de tempo. Parece que nós estamos investindo tempo em algo que ninguém vai ver, em que ninguém vai ler. Uhum. Né? Só que, no final das contas, o que acontece? Quando você faz o fluxo, você consegue envolver pessoas que são especialistas em processo de uma forma um pouco mais facilitada. Então, o seu cliente, né, vamos falar, por exemplo, de um ambiente de desenvolvimento de automação, que é para isso que nós estamos aqui, né, para conversar sobre isso. Então, o seu cliente, na maior parte das vezes, pelo menos na experiência que eu tenho, ele não é especialista em automação. Ele não vai entender sobre ladder. Ele vai entende do processo dele, né? Exatamente. Ele não sabe o que é um instruction list, ele não sabe o que é um function block. Né? Então, ele não vai conseguir colaborar contigo como programador a chegar no resultado final se você não conversar na linguagem que ele entende. Então, o fluxo, ele sai da linguagem da roupagem de automação e ele veste uma roupagem de gestão simples, né? Em que você pergunta para o seu cliente quando atingir um determinado set point, uma determinada temperatura nesse parâmetro aqui, o que acontece, por exemplo, num forno, numa correia transportadora, em um processo qualquer que seja, numa caldeira, né? Então, é você transformar em perguntas simples para especialistas de processo. E aí você, como desenvolvedor de automação, que também não é obrigado a ser especialista no processo, mas é muito bom que você procure entender, pelo menos de uma forma geral, como o processo funciona. Quando você faz a pergunta certa, você obtém as respostas certas. Então o fluxo ele facilita você a fazer a pergunta certa e facilita que o seu cliente enxergue qual é o ponto em que ele tem que entrar e colaborar para corrigir a trajetória.
Isso serve, você citou alguns pontos, mas eu poderia dizer, por exemplo, para treinamento de equipes, posteriormente, para entender o processo. Facilita muito. Em um treinamento inclusive de entrega de um produto, né? A gente vai falar sobre um SCADA. Né? Você tem uma interface, obviamente você vai mostrar os botões, como digita, aonde que insere o dado, como que você muda as telas, mas o fluxo ele vai dar um entendimento global do processo, de como a automação ela está se comportando em relação ao processo. Sim. Então, vai pro cara vai servir pro cara da programação, vai servir pro cara para dar o treinamento, vai servir para ISO 9000 lá pro cara redigir. Também. Não tinha pensado nisso, é uma boa ideia. Né? Ele vai usar lá, quando a gente vai fazer o manual lá das normas, ele vai servir também. E me conta um pouquinho agora, assim, os primeiros processos, como é que você começou a trabalhar com esses fluxos, né? Já foi num processo grande ou ele surgiu em processos menores, aí você foi fazendo e aí sentiu, como é que você foi pegando confiança em fazer isso? Então, começou bem no começo da minha carreira de automação, né? Em 2007, aproximadamente, eu entrei numa empresa também de ferroligas, né? E tinha um processo que estava rolando naquela época, que era fazer a programação, né, implantar um sistema de carregamento e de espoeiramento, um sistema de carregamento de fornos com um sistema de espoeiramento. Então era um sistema relativamente intrincado, porque tinham várias matérias-primas, a gente trabalhava lá com quartzo, com cavaco, com carvão, biorredutor, né, o carvão, então hematita e outros, né, elementos, e a gente precisava fazer uma mistura adequada desses materiais para a gente fazer o carregamento do forno, bem como você conhece, né, de vários que você já fez. E naquela época, como eu estava começando, eu precisava entender muito bem como o processo funcionava e eu precisava fazer com que o resultado final fosse assertivo, porque o nosso prazo de execução era muito curto. Naquela época eu não tinha uma orientação sobre usar ou não usar fluxos, mas o que me ajudou bastante é que eu comecei a anotar. Um exercício mental próprio, né? Foi perrengue, na verdade. Então eu comecei a anotar. Conforme eu passava por etapas, eu comecei a anotar. E eu percebi que aquelas anotações me traziam facilidade de entendimento. E aí, ao invés de continuar desenvolvendo tudo e evitar alguns retrabalhos que eu tive, eu fiz um fluxo rápido, e foi para alinhar com o meu cliente se realmente aquele era o resultado que ele estava esperando, e também para pegar a experiência dele. E, na verdade, essa mudança de chave de ir fazendo e anotando para desenvolver um pequeno fluxo do meu entendimento e compartilhar esse fluxo com a equipe do projeto como um todo, né, facilitou bastante, porque eles apontaram ações que eu precisava executar, sim, que eu não tinha percebido ainda e que, se eu tivesse visto só depois do programa pronto, ia gerar retrabalho e atraso na entrega. Além da insatisfação do cliente, né? Porque você entrega algo que não está pleno e aí ele começa a desconfiar de que o resultado pode não ser o melhor que ele poderia ter tido. Já aconteceu de você, poxa, se eu tivesse feito um fluxo aqui, não teria evitado um erro, quando você não fez algum, né? Porque, bom, beleza, acho que a metodologia é interessante, mas nem 100% dos casos eu acredito que você acaba fazendo. Por algum motivo ou outro, né? Ou por pressão de tempo, de prazo, de alguma coisa, a gente sabe que às vezes sai um pouquinho do script, né? Em alguma situação. Mas já aconteceu, você, poxa, se eu tivesse um fluxo aqui, o processo teria sido diferente, não? Já aconteceu, já aconteceu. Inclusive foi nesse mesmo projeto. Nesse mesmo projeto, como eu falei, no comecinho, eu comecei de uma forma e depois eu mudei a forma do uso da ferramenta durante a execução. Então, no comecinho, teve situações, por exemplo, quando eu fiz
o acionamento do sistema de despoeiramento, eu precisava fazer com que o exaustor, ele primeiro fechasse todos os dampers, partisse o exaustor e depois eu abriria todos os dampers. Uhum. Naquela época eu não sabia disso, né? E ninguém também me falou dessa necessidade. Para não partir em carga, né? Para não partir em carga, exatamente. Então eu parti e o motor ele não acionava, ele chegava no meio da rampa aproximadamente, dava trip por sobrecarga, né? Uhum. Então, se esse processo tivesse acontecido, eu não teria o retrabalho de ir lá e perguntar para o pessoal da mecânica, aí fica pensando que o problema é mecânico, daqui a pouco pensa que o problema é elétrico, e envolve um monte de gente, sendo que, na verdade, é um comportamento natural do equipamento. Sim, sim. Então, nesse caso do damper, né, você deveria ter partido fechado tudo, que é para poder o ventilador rodar vazio, né? Isso. Então, é um exemplo, né, de situações, mas a realidade no mercado as pessoas em geral fazem isso, pela experiência que você tem? Não. Isso é uma prática comum? Não. Não? Não é uma prática comum. Na verdade, é uma prática pouco comum. A percepção que eu tenho é que o pessoal, eles de forma geral, pela proatividade, pelo desejo de ajudar, né, pessoas muito solistas que eu tive a oportunidade de trabalhar, então eles querem levantar da cadeira e fazer, e executar o mais rápido possível. Né? Uhum. Só que nem sempre esse executar o mais rápido possível, a falta de planejamento pode... você vai encontrar muitas pedras no meio do caminho. Uhum. Né? Então, se você souber que elas existem, você pode contornar o caminho antes de acontecer. Né? Você tocou num ponto bastante interessante, que eu até comento, né, com o pessoal que eu trabalho junto, que não adianta você saber programar, ou qual é a melhor linguagem de programação. Eu tenho que saber a linguagem A ou a linguagem B, ou saber programar. Você precisa entender do processo, porque se você não entende do processo, só a programação não vai resolver a sua vida. Exato. Né? Eu concordo. Exato. Então, eu se fosse perguntar para vocês, qual é a melhor lógica de programação? Em geral, é aquela que você sabe utilizar. Né? Aquela linguagem de programação que você domina mais é que vai ser mais fácil. É uma deficiência ou é falta, é um perfil dos engenheiros que tem, né, normalmente que você de conhecer o processo, eles querem normalmente partir para botar a mão na massa mesmo, é o que acontece, ou a turma quer aprender o processo hoje em dia? Olha, eu percebo, viu, César, que em boa parte das vezes o pessoal não busca entender o processo profundamente, né? Entender o processo profundamente no nível que você precisa para entregar o seu resultado, é claro. Você vai ser um especialista, né? Exatamente. Não, a ideia não é essa, né? Senão a gente gasta energia demais para algo que não é a nossa atividade fim. Sim. Né? Então, mas entender o processo profundamente, que eu digo, para o nível de desenvolvimento de automação. Sim, né? sim. Ou para um nível de tomada de decisão. Como nós falamos um pouquinho aqui, a gente está falando de automação, mas a gente está falando, na verdade, de método. Né? Uma ferramenta de fluxo, por exemplo, que se usada de forma metodológica, ela vai te ajudar em vários aspectos. Pode ser numa viagem. Se você for fazer um planejamento de viagem, você pode usar uma ferramenta como essa para pelo menos te dar uma orientação sobre pontos de parada, itens que você precisa se lembrar de levar, o seu cronograma, quanto tempo que você vai ficar em cada ponto que você vai parar na sua viagem. Uma viagem um pouco maior, né? Em que você vai conhecer vários locais. Você também que se refere assim, a questão de quebrar as entregas, né? Exato. Isso vai lhe ajudar no resultado final. Se você tem um objetivo, uma meta a alcançar, que ela está, você imagina está muito distante quando você está começando, né? Uhum. Você vai partir uma fábrica nova, e aí você tá, eu tô anos-luz disso aqui, né? De começar, tá só no conceitual aqui, mas se você começa a ter etapas a serem entregas, né? Esse resultado vai aparecendo, né? E é motivador também, né? É motivador, porque funciona. Né? Aí quando você começa a perceber que funciona e que você encontrou um atalho, né? Um atalho para que o seu cliente
te traga uma informação valiosa, você economiza tempo. Se você economiza tempo, você economiza dinheiro também, né? Aumenta a sua margem de lucro se você for, por exemplo, um programador freelancer. Se você está dependendo, você cobra um valor por um escopo fechado de serviço, e você consegue executar aquele programa ou entregar o seu produto em um tempo menor e com alta qualidade, você vai agradar o seu cliente e ao mesmo tempo vai aumentar a sua margem de lucro. Sim. Por que não? Uhum. Mas E como é que você monta um cronograma com essas etapas, né? Como é que você consegue dividir? Quando você pensa o escopo do projeto como um todo, você montou o fluxo e esse cronograma, como é que você divide essas etapas normalmente, né? Você pensa em quais pontos? Olha, tem um cronograma. Pode ir no queijinho também, tá? Fica à vontade de no queijinho aqui. Aqui tem direito a vinho, direito a pão de queijo. Eu sou mineiro, você sabe, né? Então, esse pão de queijo aqui tá muito bom, viu? César, tem algumas etapas base que eu entendo que elas são interessantes, que aí já eu estou extrapolando um pouco a parte de fluxos e falando um pouco sobre a experiência em gestão de projetos, tá? Quando a gente vai desenvolver um trabalho, um projeto, qualquer que seja, você entende que um programa, um algoritmo de automação, ele é um projeto. Sim. Né? Tem início, meio e fim definidos. Então, extrapolando do desenvolvimento de automação e falando sobre qualquer projeto que a gente possa desenvolver, tem algumas etapas que elas são básicas. Por exemplo, eu acho que é de bom tom sempre que você iniciar um projeto, você fazer uma reunião e se apresentar para os seus clientes e envolver ali os especialistas das áreas para que você mostre, eu sou o ponto focal desse projeto. Eu vou estar conduzindo esse projeto a partir de agora. A metodologia que eu uso é X, Y ou Z. As etapas que eu entendo que a gente vai ter de desenvolvimento e as nossas etapas de discussões vão ser essas aqui. Então, se apresentar, mostrar qual é a metodologia que você vai usar, quais são as etapas em que o seu cliente vai interagir com o processo para ele ter certeza de que está chegando no resultado que ele quer e que ele vai participar daquilo, eu acho que é um ponto importante. O pessoal chama de reunião de kickoff, você pode chamar do nome que você bem entender, mas é uma reunião em que você coloque uma trilha a ser seguida e que você se apresente e conheça as pessoas que vão te ajudar no processo. Esse é o primeiro passo. Quer falar aí? Porque eu ia perguntar assim, e aí que você alinha as expectativas também das pessoas, dos envolvidos? Porque cada um tem sua expectativa, né? Sobre o que vai ser entregue, né? Sim. Então... A reunião de kickoff, ela pode ser ampla, né? Você pode fazer um alinhamento de expectativa também, você pode fazer só uma apresentação e falar, olha, por enquanto eu não tenho um cronograma executivo, mas a metodologia é essa, eu sou o Bruno, estou conhecendo sua equipe e a partir daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, 20 dias, não importa. Eu vou fazer uma nova reunião com vocês para mostrar quais vão ser as etapas do projeto. Então ela pode ser simplesmente uma reunião de apresentação, simples, rápida e curta, mas ela pode ser um pouco mais ampla se você já está inserido no time, se você já conhece de uma forma um pouco mais próxima o que você vai fazer, as pessoas que vão participar. Então ela pode ser um pouco mais ampla do que isso. Então ela pode ser, você pode fazer o alinhamento de expectativa nessa mesma reunião. Ok? Mas o mais comum quando você vai trabalhar com uma equipe que você não trabalhou ainda, eu acho, tá? Na minha opinião, na minha experiência, é que você faça esse alinhamento de expectativa numa etapa à frente. Não no kickoff lá. Mas não no kickoff. Você faz numa etapa à frente, por quê? Porque você vai se apresentar e aí você vai começar a trabalhar no projeto, você vai começar a estudar o projeto. E aí você vai ter mais participação para fazer esse alinhamento de expectativa. Porque o alinhamento de expectativa, ele
na minha forma de ver, ele não pode ser só uma escuta, ele tem que ser uma troca. Porque você também, como especialista, precisa se posicionar, porque o projeto é você que vai implantar. Então você precisa se posicionar como especialista, falando também quais são as limitações. Porque senão o projeto vira sonho. Sim. E aí ele fica inexequível, né? Então, entender o processo pela mesma forma ainda superficial, para que você possa colaborar com isso e orientar o seu cliente a chegar no resultado final mais assertivo, mais rápido e com menor custo, né? Eu acho que seguir etapas pode ser importante. Você falou num ponto bastante interessante, que é saber ouvir, né? As pessoas já entram com seus pré-conceitos definidos, em geral, num projeto, ou as pessoas sabem ouvir e aprender com o que está ouvindo? Você sabe qual é a resposta, né? Mas sim, as pessoas entram sim com conceitos pré-definidos, muitos conceitos pré-definidos. Elas muitas vezes chegam descrentes porque trazem a bagagem de projetos que deram errado no passado, ou com as experiências que viveram, né? Com as experiências que viveram. E isso tudo é ruído e prejudica o processo de desenvolvimento. É claro que uma má experiência também traz muito significado, traz muito valor para o projeto se você souber usar aquilo a seu favor. Uma má experiência é uma forma de não se fazer, né? Então, se você consegue coletar essa informação do seu cliente, se ele está aberto a te passar essa informação de algo que deu errado, por que você vai escolher o mesmo caminho, né? Sim, por isso que saber ouvir nessa hora é importante, né? É importante. E lá em Minas, como é que é o desenvolvimento a programação, o mercado em si é diferente? Você sentiu muita diferença da engenharia lá em Minas para a engenharia aqui, não? Não, eu acho que de forma geral o mercado se conecta bem, até porque as grandes empresas que trazem soluções, não estou falando ainda de integradores, né, mas as grandes marcas que trazem soluções de tecnologia, tanto de supervisórios, né, softwares SCADAs, SDCDs e também de tecnologia eletrônica como PLCs, né, elas meio que interagem entre si, ou seja, até não tem como mudar muito o que precisa ser feito. Então acaba que os integradores, eles trabalham de uma forma um pouco orientada em relação ao produto que essas empresas têm. Então eu vejo assim que há muita similaridade na forma de trabalho. Os produtos em si são globais, né? Sim. Os fabricantes são globais, né? De automação, então realmente vai ser, em termos de solução, vai ser, mas às vezes a cultura de uma região é diferente de outra, né? Sim. Então isso aí acaba impactando, não sei se na qualidade do projeto ou no prazo de entrega, alguma coisa assim, né? Por isso que o meu questionamento foi nesse sentido, né? Se a cultura do mineiro é um pouco diferente da cultura do baiano, por exemplo, ou não, né? Quer dizer, a cultura é diferente, né? Mas isso se impacta no... A cultura profissional. Exato. Né? A cultura profissional do desenvolvimento. Eu acho que há muita similaridade, sim. César. Não vejo grandes diferenças, não. Acho que o pessoal pode ter alguma questão um pouco mais de proximidade de técnica acadêmica, mas quando a gente vai realmente para o campo para desenvolvimento, os comportamentos são muito parecidos. E como você falou, os integradores, por exemplo, trabalham no Brasil inteiro, em geral, né? Então, de São Paulo vai trabalhar no Sul, do Nordeste vai trabalhar no Sul e vice-versa. Então, isso acaba, né, um conversando com o outro e trocando, né, experiências, né? E organização, quando é que falta de organização deu dor de cabeça para você? Você tem situações que... Mas teve fez você perder noite? Teve uma situação, ela não aconteceu comigo, né? Mas ela foi assim emblemática, ela foi bastante importante. Teve uma situação em que a gente precisava comprar uns equipamentos,
uma peça, né? Tinham várias peças dessa, mais de 200 peças iguais que formavam uma esteira e que o ponto de desorganização que eu quero chegar é que o projeto não estava atualizado. Então a gente não tinha a revisão correta salva na rede. A revisão correta estava dentro da máquina de alguém. Ok? Uhum. Só que quando a gente vai para um trabalho em grupo, um time trabalhando, ela não pode estar na máquina de alguém. Ela precisa estar em um lugar referenciado e corretamente armazenada e atualizada. Uhum. Então nós fomos comprar essas peças. E aí as peças foram fabricadas com o modelo errado. E isso poderia ter dado um prejuízo muito grande. Deu um prejuízo. Por sorte, a alteração na peça pôde ser usinada. Então a gente conseguiu reaproveitar as peças, mas tivemos que gastar dinheiro com isso. E tempo. Tempo. E fora a dor de cabeça, o transtorno, na hora não se sabia se teria jeito de salvar as peças ou não, e eram peças fundidas. A gente estava falando de um volume assim... grande de dinheiro. Então, essas faltas de organização... Isso são... Poxa, acontece bastante aqui a política aqui, a gente tem um servidor onde salva todos os arquivos e está organizado lá por projeto, por ano, etc. E sempre acontece de alguém não colocar no servidor, de estar com isso no próprio notebook e não salvar no servidor. Isso realmente acontece bastante. Acontece. Eu tô lembrando agora, teve uma situação aí na área de automação. Teve uma situação em que um colega nosso precisou subir uma versão do software, porque a CPU deu problema. Então ele precisou colocar uma nova CPU com um programa para rodar. E aí ele pegou uma versão que estava salva na máquina dele também e pôs para rodar. Só que foi ao contrário, ele não foi buscar no servidor, ele usou o que já estava. Foi ao contrário. Foi o contrário. Uhum. E aí o que aconteceu? A versão que estava rodando, estava salva na máquina dele, não era a última versão que estava rodando, que estava em operação. E aí algumas funções que tinham sido desenvolvidas na última versão não foram aproveitadas. Por sorte, a gente tinha a última versão salva no servidor, a gente percebeu que aquela função não estava funcionando mais, a gente foi lá no servidor e coletou. Entendi. Mas e se a gente tivesse perdido essa versão? O que teria acontecido? Teria que refazer a modificação, a última modificação que foi feita, se é que foi só uma, né? Exatamente. Se é que não foram mais modificações. E o que é um projeto bem documentado? Né? Quando você entrega, está aqui o as-built do projeto, o que é um projeto de automação bem documentado, você considera? Precisa ter o quê, né, nesse projeto? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ele precisa ter um manual de como se utilizar as informações. Né? Então, o manual do software ou o manual do supervisório, ele é apenas um componente do todo. Ele não pode ser visto como o todo. Então, ter um pequeno prefácio falando sobre como as informações estão organizadas, como que a manutenção do seu cliente vai encontrar o algoritmo, como que o arquivo é salvo, boas práticas, né? Porque nem sempre você trabalha. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência diferente da sua. Eu sempre trabalhei dentro de uma empresa desenvolvendo projetos, ok? E você presta serviço desenvolvendo projetos para diversas empresas. Uhum. Então nós temos comportamentos diferentes, certo? Falando do meu ponto de vista, a gente precisa garantir que um integrador siga algumas regras da empresa. Né? Então, se eu quero garantir que a minha operação tenha o último manual operacional atualizado, que a minha manutenção tenha uma lista de I/O atualizada, que ela tenha
o último algoritmo que foi desenvolvido, atualizado, eu preciso ter algumas regras, eu preciso implantar e me esforçar para implantar essas regras no começo. Senão começa a vir diversos serviços que você está implantando na sua empresa. Cada um com uma roupagem diferente, sim, feito por um integrador que pode ser um integrador diferente, com uma metodologia diferente. E como que você une tudo aquilo? Você precisa colocar uma formatação padrão na empresa que você está trabalhando. Então, eu sempre trabalhei muito com isso, entendeu? Em tentar ter um esforço no começo ali para que a gente já organize os primeiros passos. Os próximos passos que virão vão acompanhar aqueles primeiros passos de esforço que você teve. Sim. Mas para isso você tem que estar bem documentado, né? De repente, por preferência até por escrito, de como isso vai ser padronizado, de como você vai programar, em que linguagem, como é que você vai declarar os tags, como é que você vai nomear todas as variáveis, ou no supervisório, como é que vai ser essa tela. Você tem que documentar. E para chegar nesse documento também dá trabalho, então. Dá trabalho. Dá muito trabalho porque você vai, por exemplo, assim como a gente falou de projeto, criar uma norma de desenvolvimento é um projeto também. Então você precisa envolver as pessoas, saber quais são as limitações da manutenção com a qual você está trabalhando, como eles trabalham e como que você pode proporcionar uma forma melhor de trabalhar. E aí você vai escrever uma norma. Escrever uma norma também exige uma reunião de kickoff, exige a sua apresentação para falar que você está trabalhando naquilo, exige envolver outras pessoas para que elas possam contribuir com aquele conteúdo e você chegue no resultado final não só assertivo, mas que as pessoas que vão usar aquilo também, elas estejam engajadas, porque uma vez que você pesca uma participação do seu cliente, você também ganha, em contrapartida, o engajamento dele. Se ele contribuiu, ele vai querer que dê certo. Agora, se ele ficar alheio, se ele ficar à parte, ele vai capaz de remar até contra, né? Na hora que pode acontecer, tomara que não aconteça isso, pode acontecer. Mas na hora que chegar lá no final e algo deu errado e ele não participou, então você vai estar sozinho para explicar. Agora, assim, você falou uma palavrinha mágica aí, um negócio... É uma arte, que é engajar a equipe, né? Como é que você consegue engajar uma equipe para estar todo mundo remando na mesma direção, no mesmo ritmo? César, eu acho que a maior motor do engajamento é a pessoa perceber que um pedacinho da contribuição dela está sendo levado em consideração. Então, quando as pessoas que estão participando, elas contribuem, elas são ouvidas, o engajamento eu acho que é natural. É o saber ouvir que a gente falou lá atrás. Exatamente. Volta naquilo lá. Volta naquele ponto lá. Quando você ouve a pessoa e você referencia genuinamente, são duas formas. Uma coisa é ouvir, usar o que a pessoa te falou e tomar para si aquilo ali. Isso pode provocar o resultado contrário. Quando uma pessoa participa, dá uma ideia, mas aquela ideia deixa de ser dela e passa a ser de outra pessoa, aí... Como é que é? Não entendi não. Vamos lá. Imagina que um cliente seu, um participante do projeto, deu uma ideia. Tá. Você tomou aquela ideia para si, implantou e não referenciou. Não referenciou, não falou, olha, a sua ideia deu certo, pelo menos ir lá e dar um feedback, né? Falou, a sua ideia deu certo, foi escolhida e a gente vai seguir com ela. Quando você toma para si e ignora as pessoas que contribuíram, essas pessoas que contribuíram, mesmo que você esteja usando tudo que elas falaram ali, mas se você ignora as pessoas que contribuíram, elas vão, eu imagino que vai ter o efeito contrário. Aí sim elas podem não ajudar mais com os próximos projetos. Eu já vi diversos líderes que alguns falaram assim, poxa, não, mas a minha equipe não consegue dar ideias criativas, diferentes, acaba não fazendo isso que você comentou, né? De referenciar
Ou então já parte do pressuposto de que não vai ter nada e que só a própria pessoa é capaz de dar uma solução, de vir com, né, de vir com uma ideia que efetivamente agregue ao projeto, né? Então já vi diversos líderes que imaginam que ele é o ponto focal do projeto de tal forma que mais ninguém consegue contribuir. Contribuir. Né? Então é uma arte ser líder, né? É que a gente aprende todo dia. Um dia eu espero aprender. Mas tem um ponto importante do que você falou, César, que me chamou a atenção, que é quando alguns minutos atrás você falou, mas quando você vai fazer uma norma, você escolhe a linguagem de programação, você escolhe o hardware, você não falou hardware, mas estou explorando um pouco o exemplo, você escolhe o hardware, você escolhe isso, você escolhe aquilo. Eu só acho que a gente precisa ter cuidado na hora de desenvolver algo do tipo, padronizar, eu não tenho dúvida que é muito importante. Padronizar gera menos peças de reposição no estoque, gera menos necessidade de novos treinamentos. Quando você está alinhado, por exemplo, com uma marca, por exemplo, um equipamento, um modelo específico de equipamento, você minimiza a quantidade de treinamentos que você precisa dar para a sua equipe. Normalmente a sua equipe, quando convive com um equipamento apenas, ela tende a se especializar cada vez que ela trabalha naquele equipamento. Cada novo projeto é o mesmo equipamento, ela vai se especializando mais. Isso é tudo de bom, né? Só que tem o outro lado sempre, né? Tem o outro lado sempre. Porque se você estiver trabalhando com uma equipe multidisciplinar, eu acho que a gente só tem que tomar o cuidado para tentar evitar engessar demais o processo, e aí você deixa de ter pessoas criativas para ter robôs trabalhando para você. Se você engessa demais e você coloca uma receita ali, que aquela receita tem que ser seguida invariavelmente, você pode estar limitando o pensamento criativo da sua equipe. Sim. Vamos para um quadro aqui chamado Dica do Convidado. O que é uma ferramenta que você... Ou um livro. Aqui a gente pede, né, para o convidado dar uma sugestão de um livro, de uma ferramenta, de um site, de algo que ele utiliza, que é interessante para as pessoas que vão estar aqui nos assistindo, né? Que captem isso também. O que você diria para a gente? O que seria essa dica? Já que a gente falou tanto de fluxo, né? Sim. Eu acho que tem uma ferramenta bem bacana que eu uso de verdade no meu dia a dia, tanto para... Quando eu ainda desenvolvia alguns algoritmos, como agora que eu trabalho muito mais voltado para gestão, né, de projetos, que é o Draw.io. Não sei se eu estou falando certo, viu, César? Abre no browser aí. Mas, Draw de desenhar e... Exatamente. Olha, impressionante como ele já sabia, já abriu no... nada me chama? Foi discutido antes, né? Nada discutido antes, nada planejado. Tudo aí não. Coincidência, né? Que ele abriu. Coincidência. Mas é uma ferramenta que eu achei... Draw.io, só falar pro pessoal, DRAW.io. É Perfeito, isso? É isso aí. .com. Aí, essa ferramenta, César, eu achei ela muito simples, é uma ferramenta gratuita, mas muito competente no processo de desenvolvimento de fluxogramas, pela simplicidade que tem. Então, o arrastar, né, ferramentas dentro dela, a configuração da ferramenta é muito simples, ela também não tem grandes variações de configurações assim para te deixar, para exigir um treinamento, não. Então, com um videozinho do YouTube, lá em alguns minutos você já está operando essa ferramenta de forma proficiente. Basicamente você tem à esquerda ali os elementos, né, básicos de um fluxo, deve estar em geral, e aí você vai abrindo, né? Perfeito. E como é que funciona esse fluxo aqui, né? O elipse ali seria, né, um início e fim, normalmente, né? Mas não vamos entrar em linguagem, porque isso aí é o mesmo processo, né? Se fosse programar, né? A gente estava até falando um pouquinho desse processo. Aqui, ó, um início de um projeto, qualquer que seja de automação, eletromecânico, uma viagem, não importa. É claro que esse fluxo aqui, ele é um fluxo voltado para
projetos, desenvolvimento de projetos. Então, tem algumas etapas aqui que podem não se aplicar quando a gente vai extrapolar isso para outras especialidades, né? Principalmente quando a gente vai para a parte mais baixa do fluxo. Mas no início, tem uma parte ali, ó, se puder subir só um pouquinho, aqui no receber inputs de processo, né, descrição do processo e conceito, que é você conversar com o time especialista e ouvir deles o que você precisa entender do processo, né? Como o processo funciona, o que é importante no processo, se tem algum pulo do gato escondido lá que só esse pessoal sabe. Inclusive, algumas etapas podem ser aprimoradas, né? Então, você pode executar uma reunião para receber os inputs básicos, depois você pode fazer uma reunião de kickoff para se apresentar, que foi um pouquinho do que a gente falou aqui, e fazer um alinhamento de expectativas. E aí você pode fazer mais uma etapa de coleta de requisitos. Então, você fez um alinhamento de expectativas, você conversou com gestores da área, nem sempre a área operacional participa dessas reuniões. Então, você pode usar, por exemplo, essa coleta de requisitos como uma entrevista em campo. Ir lá conversar com o operador que vai operar a sua programação, né, o sistema supervisório, ou que entende muito do processo, que entende de processos de segurança, para que você comece a pescar e anotar avidamente aquelas informações para você integrar aquilo no seu produto. Né? Joia. Bom, e aí segue, né? Aí segue. Tem uma etapa ali, ó, que eu acho que ela é muito importante, que é o desenvolvimento de conceito, que é quando você ouviu tudo que você pôde. Essas 3 primeiras etapas são etapas para você ouvir avidamente. Ouve o máximo que você pode. Armazena informação. Quando você vem para essa etapa de desenvolvimento de conceito, você vai pegar todo o arcabouço de informações que você recebeu e vai transformar em um protótipo. E aí você vai mostrar para o seu cliente o que você está imaginando fazer. E quanto mais informação você tem e mais atenção você teve às informações que você recebeu, mais assertivo vai ser o seu conceito. Então, você meio que nessa etapa aqui, você já está entregando aquilo, você está mostrando aquilo que você vai entregar lá no futuro, no final. Exatamente. Como vai ser essa entrega? Como vai ser essa entrega? Você pode mostrar, por exemplo, um layout de tela. Não precisa estar nada programado, mas mostrar algo que o seu cliente consiga entender. Aí volta naquele assunto que a gente estava discutindo. Quando você traz um fluxo aqui do processo, do seu entendimento sobre o processo, você está tornando a informação fácil, acessível para o seu cliente. Você não está trazendo um código, você está trazendo uma linguagem que ele entenda e que ele possa corrigir a sua trajetória. Ó, não faça isso, isso vai dar errado. Se você traz um código, ele não vai conseguir ler o seu código e ele não vai conseguir colaborar com o resultado final do produto. Ok? Boa dica aí para a turma que quiser começar a fazer os fluxos, né? Eu acho que essa ferramenta vai ser bastante interessante. Vamos para o segundo quadro aqui agora. Vamos para o ping-pong? Vamos lá. Ping-pong, a ideia é que a gente faça umas perguntas que sejam mais rápidas, né? Então, ao invés de a gente estar discutindo aqui, seja mais direta a resposta, né? Então, qual foi o erro mais comum, ou qual é o erro mais comum que você vê em campo? Falha de comunicação. E não é entre os controladores? Não, não é. Não é Modbus, não é Profibus. Para quem é da área aí da ViceNet, não é nada disso. Erro de comunicação entre os stakeholders do projeto, erro de entendimento por falha de comunicação. Então, eu acho que comunicação é a chave do negócio.
Porque programar é como você mesmo falou. Você pode programar em diversas linguagens. Não importa qual a linguagem que você vai escolher. Para cada uma, você vai ter um pouco mais de esforço, um pouco menos de esforço. Algumas linguagens trazem um pouco mais de blocos de função mais vastos, mais fáceis de programar, né? Você pode ter um reaproveitamento de herança de programação mais assertivo. Mas nenhuma delas vai te trazer um bom resultado se você não tiver uma boa comunicação com os stakeholders do projeto. O projeto mais desafiador que já enfrentou na automação? Boa pergunta. Foram bastantes projetos. Muitos mais de projetos. 25 anos aí de Quando a gente trabalha escovando o beat. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas quando a gente trabalha em projetos que são personalizados, né, para cada processo é um projeto de automação específico. Você não está trabalhando em série, né? Vamos supor, eu trabalho diferente quando você desenvolve um produto, uma solução, e aí você comercializa, ou distribui, ou aplica ela em série, né? Exatamente. É diferente, né? Aí você vai trabalhar em pequenas revisões para aperfeiçoamento daquilo que já foi feito. Uhum. Mas no nosso caso, a gente trabalha com novas ferramentas ou novas programações exclusivamente desenvolvidas para aquele processo. Então, eu acho que cada processo traz o seu nível de complexidade e os seus próprios desafios. Mas eu acho que um projeto de forno, ele é um projeto grandioso, o suficiente para a gente envolver diversos aspectos da programação, desde do controle robusto, né, para quem gosta aí da área de controle multivariável. Eu acho que um forno ele te dá a oportunidade de um controle multivariável. E tem alguns desafios que eu te falo que a indústria, de forma geral, ela ainda não respondeu. Então tem alguns desafios aí nesse processo que, para quem quiser e para quem gosta de aprender, estudar e desenvolver, pode encontrar boas soluções aí que podem dar uma rentabilidade boa lá na frente também. Erro que mais dói é um erro técnico ou é um erro de comunicação? Essa foi tendenciosa. O erro de comunicação, o erro técnico, eu acho que ele é fácil de resolver. É fácil quando você tem... Pode ser custoso, mas... Pode ser custoso. Mas se resolve. Sim. Desde que ele não envolva segurança, né? Não pode ser um erro técnico de segurança, porque um erro de segurança aí pode ser um custo que ninguém está disposto a assumir. Uhum. Né? Esse tipo de erro não pode acontecer. Eu acho que... porém, ele não é o mais comum, né? Normalmente, as pessoas, pelo menos eu tive a oportunidade, com os times que eu trabalhei, eu tive a grata oportunidade de trabalhar com pessoas que colocavam a segurança de outras pessoas à frente, né? Então, uma coisa é você discutir uma funcionalidade de processo. Outra coisa é você discutir uma funcionalidade de segurança das instalações. Isso aí não pode ser negociada por questões financeiras. A segurança ela é inegociável nesse caso. Então, um erro de segurança, eu acho que, só mudando um pouquinho a direção da pergunta, eu acho que um erro de segurança seria o mais grave que poderia acontecer. Entendi. O software ou ferramenta que você não vive sem ser o Draw.io? Sem ser o Draw.io. Cara, eu acho que a ferramenta mais versátil que eu conheço é o Excel, cara. É verdade. Uma planilha eletrônica, ela faz milagre muitas vezes. Uhum. A gente não consegue, né? Desenvolve um monte de soluções, usa um monte de ferramentas, um monte de coisa, mas você acaba morrendo num...
Planilha eletrônica ela é muito funcional, ela te permite fazer um relatório, ela te permite fazer uma organização de lista de I/Os. Você pode até fazer blocos de função dentro dela, se for o caso. Eu nunca fiz não, tá? Veio na mente aqui agora, mas se você quiser organizar seus blocos de função e mostrar como que eles operam, até para depois, se você tiver um portfólio muito grande de blocos de função desenvolvidos e você quiser catalogar aquilo para depois você fazer o reaproveitamento deles em novos projetos, né? É uma oportunidade também. O Excel traz muitas oportunidades. Eu diria para você que eu acho que foi uma das melhores ferramentas que foram desenvolvidas para a computação é a planilha, né? Para o ambiente corporativo, né? Sim. Sem dúvida nenhuma é a planilha. O que nunca pode faltar em uma boa programação? Organização. Organização em que sentido? Organização em indentação de texto, nomear blocos de função adequadamente e coerentes ao contexto que você está trazendo, identificar as suas funções, criar regras de nomenclaturas para suas tags, porque senão vira uma bagunça e você não consegue. Você vê uma tag, ela não está identificada numa lista de tags e você não consegue identificar nem mesmo qual que é a função básica daquela tag. Então, acho que usar normativas, por exemplo, ISA, de desenvolvimento, pode te ajudar. Você pode criar suas próprias regras ou você pode usar normativas específicas, mas desde que seja organizada a programação, porque você tem que lembrar o seguinte: quando você programa de forma desorganizada, pode ser que só você entenda a sua bagunça. Quando nem a gente entende aqui. Quando nem você entende, então o problema é grave. Mas você precisa lembrar que outras pessoas vão precisar entender o seu projeto. Até você mesmo, depois de 6 meses, 1 ano de que você startou aquilo dali, você esquece. Não tem condições de você lembrar aquela bagunça ali. Eu, particularmente, eu gosto muito. Inclusive, eu não tinha pensado nisso ainda, mas faz alguma menção a fluxos também de trabalho, que é o Graph7. Você faz os blocos de função e depois você chama eles, interligando entre eles. Eu gosto muito desse modelo de programação. Lembra muito o fluxo, né? Lembra muito o fluxo e fica muito claro, né? Você abre um Graph7 operando, né, online no PLC, aí você começa a enxergar as coisas acontecendo e como elas se relacionam, né? É bem bacana. Ele nasceu com a máquina de estados, né? Então, que é exatamente onde você está. Eu estou num estado e aí, se a condição for satisfeita, você vai para um outro estado, né? Então, acho que foi as primeiras formas de programação veio justamente o que levou ao Graph7, né? Posteriormente. Alguma dica para quem está começando? O que você diria aí? Comunique-se, converse. Eu acho que ter a humildade de ouvir é algo que é impagável. É muito importante você ouvir humildemente e ouvir atentamente. Você vai aprender muito, vai acelerar a sua curva de desenvolvimento a partir do momento que você dá oportunidade das pessoas que têm experiência, que podem contribuir ali para encher a sua caixa de ferramenta, para aí sim você começar a trabalhar. Ouvir, se comunicar, é o soft skill, né? Que muitas vezes é o diferencial, né? Porque o hard skill você até encontra as pessoas muitas vezes, mas que agregue as duas coisas é mais difícil, né? De você encontrar. É mais difícil. Você pode ter um exímio programador que conhece a ferramenta de programação, que nada mais é do que uma linguagem, né? Como o inglês, né? Você conhece profundamente a ferramenta de programação, conhece todas as funções, sabe como aplicá-la de forma proficiente, mas se ele não tem essas soft skills de comunicação, ele pode não conseguir, mesmo sendo muito competente na ferramenta, ele pode não conseguir entregar um resultado bacana no final. Alguma coisa a gente esqueceu de comentar aqui, de falar? Algum tópico que faltou? A gente conversou bastante.
Ou se lembrou de alguma coisa aí que... O planejamento nem sempre dá certo, né? Eu acho que a gente conversou mais do que o planejado. Isso acontece. Acontece. A gente falar outros assuntos que não estão, às vezes, no planejado, também acontece bastante. É o legal do podcast, que eu acho, é justamente, né? Essa liberdade, a gente tá desenvolvendo os assuntos, fluindo, né? De forma legal para quem tá assistindo a gente. Pode, pergunta da plateia, diga. Dois termos aí que ele falou que eu achei interessante, stakeholder e reunião de kickoff. O que basicamente Vamos lá. Stakeholders e reunião de kickoff. Stakeholders são partes envolvidas, são as pessoas que estão contribuindo com o seu projeto. É um termo em inglês, mas que é muito comum na área de gestão de projetos, né? E a reunião de kickoff é uma reunião traduzindo literalmente, né, de pontapé inicial. É uma reunião em que você se apresenta e que você dá um start oficial àquele projeto. Show. Se eu quiser entrar em contato com o Bruno Slompo, como é que eu faço? Não é um nome muito comum. Se você digitar lá Bruno Slompo, vai achar no LinkedIn, lá vai ter, né, meu contato no LinkedIn. Eu acho que é o meio mais fácil de entrar em contato. Quando o pessoal entra em contato pelo LinkedIn, normalmente eu respondo. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E é isso. E lá a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais, se for necessário. Show. Sempre tem uma tradição aqui no canal que a gente pedir para o convidado assinar a rolha. Então, se quiser escolher uma cor aqui, botar o autógrafo e a data que nós estamos gravando, que hoje é dia 13. Ela, não sei se é assim? Essa bolinha aí para sair. Aí essa assinatura vale dinheiro aí, viu? Essa assinatura de R$10 eu pego uma Coca-Cola fácil ali na esquina. Essa assinatura aí é boa. E a data? A data de hoje, dia 13. 13. Que eu vou guardar essas rolhas de recordação. O que você achou? Já tinha experimentado um vinho desalcoolizado? Não, quando você saiu aqui, eu estava falando com a turma aqui da plateia que eu nem sabia que tinha vinho desalcoolizado. Massa. E muitas vezes quem toma vinho desalcoolizado pela primeira vez vai imaginar de que é um suco de uva, né? A assinatura do homem aqui. A data. Diga, pode falar. Eu esperava um sabor diferente, mas é muito bom. Ele parece um vinho mesmo, né? Eu tô para experimentar aquele branco ali depois, que eu não experimentei ainda. Se precisar de ajuda, é só me falar. Estamos aí, né? Aí, um Cabernet, né? Da vinícola Vinot. Você vai ajudar a gente aqui a manter a estrutura, trazer uns convidados legais para você. Pode se tornar membro aí, membro Vinho Reserva. E aí você vai poder assistir os vídeos antecipadamente também, mas principalmente poder ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Joia, se você quiser apresentar um projeto aqui, entre em contato com a gente no Automação com Vinho do Gmail, ou então pelo Instagram, Automação com Vinho. Segue a gente lá no Instagram também, que a gente sempre posta umas fotos, uns vídeos de bastidor que acontece por aqui, a gente solta lá no Instagram. Joia, valeu, obrigado.